Graça e paz, amados, boa noite. Mais uma vez estamos aqui nesta noite de sábado para juntos fazermos a escola bíblica, a nossa conhecida escola bíblica sabadal. E que nós louvamos a Deus por continuarmos na sua honrosa presença, pregando a sua palavra, ensinando a sua palavra, aprendendo a sua palavra. Que Deus seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. E dando continuidade ao livro de 1 Coríntios, hoje capítulo de número 15, quando nós trataremos de algo tremendamente importante, de algo fundamental para nossas vidas cristãs, evangélica, protestante, quando nós tratamos de algo nada mais, nada menos do que a ressurreição, ou seja, a ressurreição dos mortos, algo polêmico, algo complexo, algo que realmente nós precisamos conhecer e nós precisamos nos aprofundarmos, porque muitos crentes não têm uma noção, né, do que realmente é a ressurreição, de como ela se dá, de como ela se trata, de como acontece a coisa. Amém? E neste momento nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o Senhor esteja nos agraciando nesse momento, para que possamos, Senhor, aprendermos a tua palavra, juntamente com os amados irmãos, com a amada igreja, com aqueles que nos assistem, com aqueles que priorizam o tempo para ouvir e aprender a palavra do Senhor. Pai, seja conosco neste momento. Usa-nos como vaso de honra, como canal de bênção, como instrumento de trabalho em tuas mãos, para que possamos sair deste estudo tendo aprendido algo a mais e algo muito importante para nossas vidas. Algo que nos dá a entender que não devemos nos basearmos apenas na vida terrena, mas sim no que está por vir. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo 11 inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor. A ressurreição de Cristo é real, é o subtítulo. E capítulo 15, versículo 1, diz assim: além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebeste e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que eu vos preguei, se não creste em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, e então pelos 12. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E, por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão. Mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim tem escrito. Amém. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja teu nome, Pai. Amados irmãos, amada igreja, em se tratando da ressurreição dos mortos, o que você entende pela ressurreição dos mortos? Você acredita na sua ressurreição? Porque se você acredita na sua ressurreição, então você acredita que Cristo ressuscitou. E se você não acredita que Cristo ressuscitou, você não tem fé na sua ressurreição.
Porém, amados, vamos ao que nos ensina a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor. É, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 58, este capítulo é a discussão mais abrangente acerca da doutrina da ressurreição em toda a Bíblia. Ou seja, se tem um local que abrange, né, de uma forma mais profunda, de uma forma mais ampla, no que diz respeito à ressurreição dos mortos, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 58. Amém? E nós vamos estar iniciando do 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 11, inicialmente. Quando, inicialmente, Paulo trata da ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Jesus, ela é real. Amém? Além disso, irmão, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebeste e no qual também estáis firme. Pelo qual também sois salvos, e guardados na memória o que eu vos preguei, se não crestes em vão. Inicialmente, Paulo já chama a nossa atenção para que nós venhamos crer na palavra de Deus. Porque se nós somos apenas meros ouvintes, meros espectadores ou telespectadores, amados, isso será em vão. Não é questão de ser meros ouvintes, meros telespectadores, mas de sermos ouvintes, praticantes da palavra de Deus e exercendo a fé na palavra de Deus. Uma fé que vem pelos olhos da fé. Amados, é isso que Paulo nos chama a atenção nos versículos 1 e 2. Do versículo 3 ao versículo 4, ele diz assim: porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou o terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Ou seja, esses versículos relatam a mensagem básica do Evangelho, tal como Paulo a apresentou de cidade em cidade. Paulo, assim como ele, da forma como ele recebeu, ele saiu pregando. Ele não aumentava, ele não diminuía, ele não colocava o seu eu nas mensagens, como fazem muitas denominações, muitos pregadores, colocando a doutrina não bíblica, mas da sua igreja, acrescenta no contexto, acrescenta nas palavras, acrescenta nos conteúdos. Paulo não. Paulo diz que assim como recebeu, assim ele entregava a palavra de Deus. Ou seja, respeitando, considerando e honrando o que de fato recebeu. Versículos 5 ao 11 diz assim a sua palavra: e que ele foi visto por Cefas e então pelos 12. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte, permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim temos escrito. Amados, do versículo 5 ao versículo de número 15, os primeiros evangelistas, eles validaram a certeza da ressurreição de Jesus ao narrar as aparições de Cristo, as testemunhas oculares, depois que ele saiu da sepultura. O versículo de número 5 diz assim: e que ele foi visto por Cefas e então por 12. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanecem até agora, mas alguns já dormem. Eu quero abrir aqui um parênteses no versículo de número 6, quando ele diz que alguns já dormem e outros permanecem até agora. Será que este versículo é para o dia de hoje? Ou esse versículo era para o contexto, para a época?
Meus amados, aí está a diferenciação quando nós estudamos o livro de Coríntios e outros livros da Bíblia, né? Observarmos que foi escrito para o presente e para o futuro. E o que foi escrito só para o presente. Este versículo, por exemplo, ele é escrito apenas para o presente. Paulo está se referindo àquele contexto, àquela época, prioritariamente. Por isso que ele diz, após isto, ou seja, após Jesus ser visto por Cefas e os 12, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, ou seja, grande parte ainda estava viva enquanto ele escrevia essa carta. No entanto, alguns já tinham adormecido, alguns já tinham falecido. Esse dormir não é o dormir natural, é o dormir perecer, falecer. E alguns já tinham falecido. Após isto, ele ainda foi visto por Tiago e então por todos os apóstolos. Ou seja, testemunhas oculares da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo de número 8 diz assim: e por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Versículo de número 8. Como Paulo diz, ele também foi visto por mim. Na realidade, Paulo não o viu literalmente, mas Jesus esteve com Paulo quando falou com Paulo, quando Paulo ia na sua missão, no caminho à cidade de Damasco, prender, açoitar quem falasse na suposta seita dos nazarenos, né? Ele havia recebido ordem do governador e ele ia agora à cidade de Damasco. É aí onde ele diz que foi visto por Jesus, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora de tempo, porque já não era no tempo de Jesus na terra, porque Paulo não andou com Jesus, pelo contrário, Paulo perseguia Jesus, Paulo perseguia a igreja de Deus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. No versículo de número 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja de Deus. Paulo era um judeu. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, na suposta faculdade de Gamaliel. Passou 3 anos aos pés de Gamaliel, aprendendo a Torá, aprendendo a palavra da época, porque não existia ainda o Novo Testamento, e Paulo era um homem instruído, Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem instruído na lei, Paulo conhecia a lei dos homens, Paulo conhecia a lei de Deus, através da Torá, porque ele era judeu. No entanto, Paulo não conhecia Jesus. E hoje nós ampliarmos um pouco mais a situação, hoje que temos não só a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco também, como se chama, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que formam a antiga Torá, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, era o que Paulo conhecia. E ele não tinha ainda por completo o Antigo Testamento e muito menos o Novo. Esse que não existia mesmo, ainda não, em sua coleção, em sua biblioteca. No entanto, amados, Paulo diz ter visto Jesus nesse encontro, porque ele não andou com Jesus. É aí onde ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno para ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Como pode um homem que perseguiu a igreja de Deus se tornar um destaque na Bíblia, acima dos discípulos, dos apóstolos que andaram com o próprio Jesus? Sabe o que é isso? Amor à causa, dedicação à causa, após o seu chamado. Paulo se entregou de corpo e alma. Paulo não valorizava a sua própria vida. Paulo valorizava a vida do Evangelho. Paulo valorizava a vida, a palavra, o Logos, Jesus. Meu amado, por isso ele era um perseguidor da igreja, enquanto Saulo, depois que passou a ser Paulo, ele já era um defensor da palavra
e um pregador da palavra de Deus. No versículo de número 10 ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, pela graça do Senhor, que ele foi alcançado, Paulo se tornou um homem de destaque, tanto é que só no Novo Testamento nós temos aproximadamente 13 cartas paulinas. 13 cartas escritas por Paulo, as quais o Espírito Santo de Deus, as quais ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e que o próprio Deus autorizou que essas cartas estivessem nesta Bíblia, nesta coleção, nesta biblioteca, e que fossem canonizados. Ou seja, nós, evangélicos, temos essas cartas, assim como toda a nossa Bíblia, como um livro canônico, como um livro canonizado, como um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo trabalhou muito mais do que os apóstolos. Ele não está se vangloriando, ele não está se enaltecendo, ele está sendo real, ele está sendo realista, ele se dedicou de corpo e alma, ele comprou briga, ele foi açoitado, ele passou inúmeros perigos de morte. Paulo não media esforços, Paulo não valorizava a própria vida, como já disse para vocês. E por isso que ele se destacou mais, por isso que ele se envolveu mais, ele viveu para o Evangelho. E muitas vezes nós não queremos fazer o mínimo na igreja de Cristo na terra. Nós não queremos abrir mão dos nossos confortos, não queremos abrir mão do nosso lar, da nossa casa, e Paulo abria mão da própria vida. Será que dá para a gente aplicar? Será que dá para a gente aprender um pouquinho com Paulo? O que você tem feito pela obra? Será que Deus está satisfeito com você? Será que Deus não está querendo um pouco mais de você na obra? Uma dedicação maior, um sacrifício maior? Meu amado, minha amada, versículo de número 10. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Tudo é a graça do Senhor. Só que tem irmãos que acham que só é agraciado quando recebe da parte de Deus algo que buscava, algo que almejava, ou até mesmo que nem esperava. Meu amado, Something went wrong. Please try again. meu amado, minha amada, nós precisamos entender que a graça do Senhor ela nos alcança em qualquer segmento de nossas vidas. Muitas vezes somos agraciados por algo que realmente queríamos e não tínhamos como alcançar. Outras vezes somos agraciados por algo que não esperávamos. E Paulo foi agraciado de uma forma tremenda, mas sabe para quê? Para fazer a obra de Deus. Quando Saulo se converteu em Paulo, quando Jesus falou me falha a memória agora, para ir impor as mãos sobre Saulo para que caísse as escamas dos seus olhos, da sua cegueira, e aquela pessoa, ela temeu, e Jesus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E Paulo padeceu muito pelo nome de Cristo. O que você tem padecido pelo nome do Senhor? Pelo nome que está acima de todo nome, pelo nome que se entregou por você. O que você tem feito pela sua igreja? O que você tem feito pela obra? No que você tem se dedicado? Quanto do seu tempo você tem aberto mão para fazer a obra do Senhor? É uma questão de consciência. O Espírito Santo de Deus cobra isso de você, eu tenho certeza. Mas você tem posto em prática? Tem se esforçado? Tem comprado briga com o mundo, se possível for? Meu amado, minha amada. Então, inicialmente, Paulo nos mostra que a ressurreição de Cristo, ela é real. E a partir do versículo 11, ou melhor, ainda no versículo 11 ele diz: portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim tem escrito. Ou seja, quer tenha sido os apóstolos, quer tenha sido Paulo, quer seja eu, quer seja você, e assim nós temos crido na palavra do Senhor. É hora de crer, igreja. É momento de fé. É momento de exercitar a fé. É momento de praticar a fé. A partir do versículo 11,
nós entendemos, do 11 ao 19, nós entendemos que nós também, assim como Jesus, ressuscitaremos. Assim como os apóstolos foram testemunha de Jesus, da ressurreição de Jesus, nós também ressuscitaremos. Versículo de número 12 diz assim: Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo perecerão. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu amado, minha amada, mais de 500 pessoas testemunharam sobre a ressurreição de Cristo. Cefas, discípulos, apóstolos, muitos viram a Jesus vivo depois de morto. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte. Porque ele é o Senhor da vida. Porque ele é o Senhor da morte. Porque ele é o Senhor de tudo. Porque ele é o Senhor de todos. Ele é o poder. Ele tem poder. Meu amado, no versículo de número 12, diz: Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Versículo de número 12. Precisamos entender que, embora não haja uma certeza do que levou alguns de Coríntios a negar a ressurreição dos mortos, os gregos viam a morte física, a morte do corpo, como algo definitivo. E alguns diziam que o espírito sobrevivia desincorporado. Ou seja, é possível que esta visão tenha influenciado a igreja de Corinto. Ou seja, na época, alguns diziam que o espírito vivia sem o corpo, né? E por isso eles não acreditavam, na ressurreição dos mortos. Por isso Paulo diz: ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Era alguns na igreja de Corinto que duvidavam da ressurreição dos mortos. Alguém da igreja de Corinto, alguém da igreja de Cristo em Corinto, dentro da própria igreja, e não acreditava na ressurreição dos mortos. E eu? E você? E nós? Você acredita na ressurreição de Cristo? Como eu disse inicialmente, porque se você acredita na ressurreição de Cristo, que Deus ressuscitou seu Filho Jesus, você também está dando crédito, você crê na sua ressurreição. Mas se você não acredita na ressurreição de Cristo, automaticamente você não tem fé o suficiente para crer na sua ressurreição. E isso se tornaria uma negação. Você estaria negando a sua ressurreição de Jesus, você estaria negando o poder de Deus, você estaria dizendo com a sua atitude, com as suas palavras, de que Deus não teve ou não teria o poder suficiente para ressuscitar o seu filho. Alguém da igreja de Corinto, ou alguns da igreja de Corinto, influenciados pelo contexto da época, onde eles acreditavam que o espírito viveria sem o corpo, não acreditavam na ressurreição dos mortos, na ressurreição do corpo. Amados, versículo 13 diz assim: mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Meu amado, se Cristo não ressuscitou, então a pregação
ressurreição era vã, era em vão. A fé dos coríntios era vazia e os apóstolos eram falsas testemunhas, porque estavam dando testemunho de algo que não teria acontecido. Aqui, fé se refere ao conteúdo da mensagem do Evangelho e equivale ao conjunto de crenças. Equivale ao conjunto onde você acredita em algo sobrenatural. É preciso exercer a fé, é pelos olhos da fé, é pela prática da fé. Precisamos estar atentos à palavra de Deus para colocarmos em prática. Não podemos ser meros espectadores, meros ouvintes. Vamos para a igreja, ouvimos e saímos do mesmo jeito? Não. Devemos nos alimentar dessa palavra, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos revigora, nos restaura, nos reanima, é ela que nos levanta do pó da cinza. Por isso, amado, é hora de praticar a fé. Em meio à pandemia, com pandemia, sem pandemia, é importante observarmos que a ressurreição é fundamental. Se não houver ressurreição, então tudo é em vão. Se não houver ressurreição, significa que Jesus não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, tudo é em vão. Versículo de número 16. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Ou seja, esta é uma reafirmação de em ordem reversa das consequências da incredulidade coríntia contra a ressurreição. É uma reafirmação de uma ordem contrária. Porque Jesus ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas. E se a igreja de Corinto, ou parte da igreja de Corinto não acreditava, ela estava vivendo dentro de um contexto de incredulidade, dando ouvido a outras crenças, dando ouvido a outros pactos, dando ouvido a outras igrejas, dando ouvido a outros contextos e não dando ouvido à sua casa, a igreja de Corinto, a casa do Senhor. Meu amado, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Ora, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão e ainda estamos nos pecados, porque Jesus pagou a nossa conta, pagou os nossos pecados. Mas tudo através da sua morte e ressurreição. Da sua morte e ressurreição. E se ele não morreu, e se ele não ressuscitou, então a nossa conta está de pé, nós vamos ter que pagar. O que seria uma heresia. Na realidade, Jesus morreu e ressuscitou. Por isso hoje nós temos acesso aos santos dos santos. Porque o velho templo foi rasgado de alto a baixo e nós podemos conversar com Deus. Nós podemos ter acesso a Deus. Meus amados, e através da morte de Jesus, nós ressuscitaremos num corpo glorioso. Se você crê, você diz amém. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Este é o versículo-chave de encerramento para hoje. De todos os homens, os cristãos seriam os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, preste bem atenção. A palavra não está dizendo que se não fosse Jesus, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós que estamos em Cristo, nós seríamos mais miseráveis do que aqueles que não estão. É isso que a palavra está dizendo, versículo de número 19. Se apenas nesta vida temos em Cristo, temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo de número 19. Ou seja, a nossa esperança, amados, é independente de toda e quaisquer circunstância nessa terra. Independente de tudo que passemos. Tribulação, sem tribulação, com pandemia, sem pandemia, com economia, sem economia, com emprego, sem emprego, com trabalho, sem trabalho. Independe disso. Meu amado, minha amada, a nossa visão cristã, a nossa visão teológica, a nossa visão
como evangélico, como protestante deste mundo, é no porvir, é na nova Jerusalém que desce do céu, para vivermos em uma nova Jerusalém, vivemos em um novo céu e uma nova terra, e não nesta terra aqui. Se a nossa esperança se baseia apenas nas coisas desta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque estamos crendo numa mentira, estamos crendo numa verdade ou numa meia-verdade. Não, a nossa crença é no porvir. O que mais nos interessa, acima de tudo, é o porvir. E o que é que está por vir, pastor? A nossa salvação, a nova Jerusalém que desce do céu, a nova terra em que nós vamos viver, em que nós vamos morar, em que nós vamos reinar com Cristo. Isto é o fundamental. Meu amado, repito para você, que você medite nesse encerramento. Se apenas nesta vida temos esperança, se a sua esperança, se a minha esperança está apenas nas coisas desta terra, apenas nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você e de nós. E que não seja essa a nossa visão, mas que a nossa esperança esteja no porvir. Que a nossa esperança esteja na nova Jerusalém que desce do céu. Esteja na nossa visão cristã, evangélica, protestante, espiritual, quando nós reinaremos com Cristo. Quando nós estaremos diante de Deus face a face, vivendo sob um novo céu e uma nova terra. Esta é a nossa esperança, não baseada na coisa dessa terra daqui de hoje. Amém? Nós encerramos aqui estes 19 versículos, uma síntese, um resumo, né? Não é uma coisa bem detalhada, mas que na próxima escola bíblica estaremos dando continuidade a partir de 1 Coríntios, versículo 15, versículo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Amém, meu amado, minha irmã? Que você estude essa palavra em casa, que você leia, estude, ouça a rápida explanação que nós fizemos aqui, o rápido debate, para que nós possamos estar cada vez mais aprofundados e como conhecedores da palavra de Deus. Amém? Para que não venhamos a estar engolindo ou aceitando todo e qualquer vento de doutrina que existe por aí. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse momento maravilhoso na tua presença. Nós te louvamos e engrandecemos o teu poderoso nome. Pai, abençoa cada pessoa que vai ver, que vai ouvir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, que teu Santo Espírito inquiete cada um, ó Deus, para estar ouvindo essa explanação, Senhor, e que o Senhor possa aguçar seus ouvidos espirituais, a sua mente, seus corações, de forma que venham absorver e assimilar tudo de bom e do melhor desta palavra para as suas vidas. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que muito te agradeço para a louvor e glória do teu santo nome. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E se você crê, você diz amém, amém e amém.